Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém? É uma alegria imensa nós estarmos aqui nessa noite de celebração. O Senhor nos trouxe aqui, irmãos, nos trouxe aqui de uma maneira especial, nos trouxe aqui porque Ele quer comunicar algo importante aos nossos corações. O Senhor Jesus não quer de maneira nenhuma que a ceia se torne algo rotineiro. Ele não quer que a ceia se torne algo comum, como se fosse uma obrigação, que no segundo domingo nós temos que vir à igreja, e aí nós vamos tomar o pão, nós vamos tomar o cálice, e depois nós vamos embora, e amanhã é o mesmo dia, a mesma coisa. Não, irmãos, o Senhor Jesus quer algo diferente. Toda ceia Ele quer nos comunicar que ela é um sinal e um milagre que Ele fez por cada um de nós. A ceia, preste atenção, é o sinal, não é um sinal, é o sinal e o milagre de Jesus por cada um de nós, irmãos. Eu quero compartilhar com você esse texto. Esse texto arrebentou o meu coração. Eu tenho certeza que vai falar coisas tremendas, maravilhosas ao seu também. Pode colocar o texto. Eu quero que vocês leiam comigo. Esse texto é conhecido, irmãos, nós já lemos várias vezes aqui, mas eu tenho certeza que é algo especial. O Senhor Jesus vai comunicar aos nossos corações nesta noite. Vamos ver todos nós? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Feche teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, ó Senhor, que texto tremendo, que texto maravilhoso. O Senhor repartiu, o Senhor partiu o pão, e o Senhor deu o cálice. O Senhor estava querendo algo especial na noite em que o Senhor foi traído. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim o Senhor abençoou os seus discípulos. E agora, Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti, que os nossos olhos possam se abrir, que esta palavra, Senhor, possa frutificar aos nossos corações a 100 por 1, e que todos nós saímos daqui hoje, Pai, numa grande celebração, fortalecidos, cheios do Teu poder, para louvor da Tua glória. Eu oro para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Preste atenção. Com essas palavras que nós acabamos de ler aqui agora, que ele está ali no telão, o Senhor Jesus, ele instituiu a ceia do Senhor como nós conhecemos. E a ceia do Senhor, irmãos, é a comemoração da maior bênção, preste atenção, da maior bênção recebida pela humanidade. Qual bênção que é essa? Salvação. A maior bênção que um homem poderia receber, o maior presente que um homem poderia receber na sua existência, é a salvação de Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela proclama a salvação. A palavra de Deus, ela proclama a graça. A palavra de Deus, ela proclama Jesus Cristo como Senhor, como Rei e como Deus. Mas a Santa Ceia é o espelho que representa o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que nós não possamos vê-lo aqui, visivelmente, visualmente, a ceia tem o poder de representá-lo pelo seu simbolismo divino. A ceia representa visivelmente, é algo que nós estamos vendo, ela representa o Senhor Jesus. A palavra de Deus é para a implantação da nossa fé, da fé em nossos corações. A fé, ela vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem e implanta a fé aos nossos corações. É a verdade de Deus criando vida, momento a momento em nossas vidas. Porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. E a palavra, quem dá vida a estas palavras é o Senhor Jesus. E esta palavra, ela cria vida em cada um de nós. E a ceia que nós vamos celebrar, que aliás nós já estamos celebrando nesta noite, é a confirmação desta fé. Nós celebramos a ceia com quem? Com o Senhor Jesus.
Por quê? Porque Ele prometeu, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção, Ele prometeu em João capítulo 15: aquele que permanecer na minha palavra, aquele que permanecer no meu amor, aquele que me obedecer será meu amigo, e eu estarei nele, e ele estará em mim também. A Santa Ceia, irmãos, ela confirma a nossa fé. A palavra de Deus nos conduz a Cristo. E quando você olha o Antigo Testamento, você vai ver que todo o Antigo Testamento, ele comunica o Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 1, diz o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que existe existiria se não fosse por Ele. Você viu como é que o Antigo Testamento comunica Jesus desde o princípio? E vai indo, irmãos, em todos os livros, a revelação de Jesus Cristo. No Novo Testamento, irmãos, continuando ali, ele diz o que, João? Que o Verbo se tornou carne, e ele habitou entre os homens, cheio de graça e cheio de verdade, irmãos. O Senhor Jesus, ele está aqui, cheio de graça e cheio de verdade, enchendo os nossos corações, irmãos. É isso que o Senhor Jesus está fazendo. Toda a palavra de Deus nos conduz a Cristo Jesus, e a ceia do Senhor nos edifica nele. A ceia nos edifica em Jesus Cristo. Quando nós tomamos o pão e quando nós tomamos o cálice, ela está edificando a nossa fé, ela está revelando Jesus Cristo poderoso sobre as nossas vidas. A palavra é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade que nos liberta da cegueira espiritual que nós vivíamos antes. Ela é a fonte que nós somos e que nós fomos batizados quando nós rendemos a Cristo. Mas também a palavra, ela é da mesma maneira, ela nos liberta muitas vezes de algumas coisas erradas que nós estamos fazendo, porque a palavra nos confronta, ela tira a cegueira espiritual muitas vezes que nós estamos vivendo neste momento também, e ela também continua sendo a fonte dos batismos do Espírito Santo que nós temos durante a nossa vida, as transformações que o Espírito promove em cada um de nós. Isso é fruto da palavra de Deus agindo em nossos corações. A ceia, irmãos, é a mesa em que nós somos alimentados, em que nós somos nutridos, em que nós somos fortalecidos, porque a mesa do Senhor é a expressão do maior milagre de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. É a maior expressão da graça de um Deus amoroso, irmãos, de um Deus amoroso, que Ele anseia para tomar a ceia, para se sentar à mesa com pecadores como nós. Jesus Cristo comunicou isso lá em Lucas capítulo 22, verso 15, ele disse para os seus discípulos: eu ansiei por tomar essa ceia com vocês. E eu creio no meu coração, irmãos, eu creio no meu coração, que o Senhor Jesus, Ele anseia para que nós possamos nos sentar à mesa e Ele tomar a ceia com pecadores como nós. A ceia comunica essas coisas, irmãos. A ceia é a prova maior de que Jesus, mesmo sendo santo, mesmo sendo rei, mesmo sendo o Senhor, Ele é condescendente com as nossas fraquezas. Muitas pessoas, irmãos, têm vergonha de pessoas que são fracas. Muitas pessoas não abraçam um embriagado. Muitas pessoas não abraçam uma pessoa que está maltrapilha. Muitas vezes as pessoas têm receio de se aproximar de pessoas que estão vivendo uma vida errante, pecaminosa. Por quê? Porque tem vergonha das fraquezas dessa pessoa. Mas Jesus Cristo, Ele não faz isso. Ele conhece as fraquezas de cada um que está aqui nessa noite. Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua limitação, Ele conhece tudo que está se passando na sua vida. Nada é oculto dEle. E Ele não se envergonha, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Rei, mesmo sendo o Senhor. Ele não se envergonha. Pelo contrário, Ele deseja, Ele anseia estar com cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque Ele se preocupa, porque Ele se importa com a nossa fé. Por isso, a palavra de Deus, ela é um sinal audível da presença de Jesus. Quando você lê a Bíblia,
Jesus fala com você. Quando você lê a Bíblia, você ouve a voz do Espírito Santo falando no seu ouvido, muitas vezes te alertando, muitas vezes te redarguindo, muitas vezes te exortando, muitas vezes puxando a tua orelha, mas é o Espírito Santo falando com você. No entanto, a ceia do Senhor é um sinal visível para alimentar e fortalecer a nossa fé, porque nós cremos que aqueles elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, eles são para fortalecer a nossa fé, para nos fortalecer diante das circunstâncias, para curar as nossas enfermidades, para perdoar os nossos pecados, para renovar a nossa aliança com o Senhor. E nós cremos que Ele está fortalecendo. É um sinal visível, é algo concreto, é algo que eu estou vendo, é algo que eu estou presenciando da parte de Deus, da parte de Cristo Jesus, para que eu seja fortalecido cada vez mais, para que eu siga sempre adiante, rumo ao céu, sem parar, sem ficar estacionado, mas sempre crescendo na presença de Deus. Por isso que Jesus, Ele disse lá em João 4,48, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Você está entendendo o que a ceia está comunicando para nós? Jesus Cristo, Ele falou que se não virdes sinais e milagres, não crereis. E a ceia do Senhor é este sinal. A ceia do Senhor é este milagre, e é a graça de Deus sobre as nossas vidas, instante a instante, momento a momento. Por isso nós não podemos vir a ceia como se fosse algo rotineiro, como se fosse algo que é uma obrigação, como se fosse algo que, olha, é o segundo domingo, então eu vou orar e eu vou lá participar da ceia, entregar os meus dízimos. Não, irmãos, é muito mais do que isso. A ceia é para fortalecer a nossa fé, é algo visível que Jesus deixou, para que nós possamos crer no milagre que Ele promove em nossas vidas diariamente. Diariamente, irmãos. O verdadeiro milagre de Jesus acontece com coisas extraordinárias, mas o milagre de Jesus, ele é diário, na vida ordinária, quando você se levanta, quando você se alimenta, quando você abraça a sua família, quando você vai no seu emprego, quando você tem a oportunidade de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estão perdidos e estão perecendo em seus pecados. É o milagre de Jesus diariamente. A nossa fé, ela é alimentada por estes símbolos, porque nós estamos vendo, irmão, e aquilo que entra pelos nossos olhos opera em nós mais do que aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Eu não sei quanto a você, mas aqui eu tenho vários alunos de verdades básicas, e eu falava para eles o seguinte, quando dava aula da ceia para eles, lição número 8, fala no dízimo da ceia. Eu dizia o seguinte, que quando nós tomamos o pão e quando nós tomamos o cálice, é como se nós estivéssemos presenciando espiritualmente a crucificação de Cristo, como se nós víssemos Cristo crucificado diante de nós. É isso que esse símbolo representa, é a remissão do nosso pecado, é o sacrifício feito por aquele que era perfeito, por um Deus que desceu da sua glória, se fez carne, e como homem foi para a cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui agora. É esse o símbolo da Santa Ceia que jamais nenhum crente pode se esquecer. E eu queria, irmãos, compartilhar com você algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas é que somente quem otorgou a graça pode instituir essa ordenança, ou seja, somente Jesus Cristo. Leia o texto comigo. Vamos lá, vamos nós ler? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Amém? Você já se perguntou por que Jesus usou o pão como símbolo da ceia? Você já fez essa pergunta alguma vez? Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, por que Jesus usou o pão? Não usou outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque no Antigo Testamento, o pão, ele representava Jesus. Jesus, ele foi tipificado pelo pão da proposição ou da presença, lá em Êxodo 25:30, quando Moisés construiu o tabernáculo. Ali Deus estabeleceu o altar onde seria colocado o pão da proposição ou o pão da presença. Este pão representava Jesus Cristo. Depois, lá em 1 Reis 7:48, com Salomão também, ele construiu o templo.
também ali foi estabelecido o pão da proposição e o pão da presença. Jesus foi tipificado também pelo pão que Melquisedeque ofereceu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, verso 18. Quando Abraão saiu para socorrer Ló, que tinha sido sequestrado, e aí ele venceu aquela guerra. Quando ele volta, ele se encontra com Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, ou o rei de Salém, rei da paz. E ali ele celebra a ceia. A primeira ceia, aliás, que está registrada na Bíblia foi Melquisedeque e Abraão, onde Melquisedeque vai lá e dá o pão e o vinho para Abraão. Isso é interessantíssimo. E quando você lê em Hebreus, o texto de Hebreus, você vai ver que Jesus Cristo, ele é sacerdote não por uma linhagem humana, mas por uma linhagem de Melquisedeque, simbolizando que é uma linhagem divina, porque segundo alguns escritores, Melquisedeque seria a teofania de Jesus Cristo naquele local. Então este pão que Melquisedeque deu também tipificou Jesus Cristo. Você quer ver um outro exemplo, irmãos, que eu achei muito interessante? Quando o anjo trouxe a Elias um pão. Elias estava depressivo, estava fugindo da Jezabel, deitou, estava lá quase morrendo, e ali de repente ele acorda, do lado dele tinha um anjo. O anjo tinha um braseiro, o braseiro estava assando pães, e tinha também água. E a palavra de Deus diz em 1 Reis 19:8, não está no telão, que levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Eu pergunto para você, irmãos, você conhece alguém que comeu um pedaço de pão, e com a força desse alimento, ele correu e andou 40 dias e 40 noites? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Mas Elias, com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso significa o quê? Que aquele pão estava tipificando Jesus Cristo naquele momento. Jesus mesmo tomou o pão por analogia em João 6,48, ele disse: eu sou o pão da vida. E depois ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você está entendendo? Você está entendendo o significado do pão? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós daqui a pouco vamos comer o pão. Nós vivemos por esse pão, irmãos. Não é pelo pãozinho ali que nós compramos, não, mas é pelo pão que desceu do céu, é pelo pão que dá vida ao mundo. É esse o simbolismo. Olha atentamente o texto. Jesus abençoou o pão. Em que dia? Na noite em que ele foi traído, irmãos. Na noite em que ele foi traído, na noite em que ele sabia de todas as malezas que ele ia passar, de todo o sofrimento que ele ia passar. Jesus, ele tinha plena ciência de tudo que ia acontecer com ele, de tudo que ia acontecer com os seus discípulos, e mesmo assim, por amá-los de uma maneira extraordinária, Jesus Cristo celebrou a ceia com eles como preparação, como fortalecimento, para animar eles. Ele partiu o pão e ele deu o cálice com o seu sangue, para que eles soubessem que aquela morte, que aquele sofrimento não representava nada, porque já estava estabelecido por Deus a ressurreição, a graça seria derramada sobre toda a humanidade, e Jesus triunfaria sobre a morte. Agora, o que eu posso aproveitar, o que eu posso tomar isso para mim, irmãos? Eu posso tomar que em toda aflição que sobrevier, toda aflição mental principalmente que sobrevier sobre a minha vida, porque, irmãos, a aflição física, ela é terrível, ela é difícil, mas junto com a aflição física vem a aflição mental, vem todo um ataque, vem toda uma massificação. É difícil. Muitas pessoas às vezes não estão enfermas fisicamente, mas estão enfermas espiritualmente. Há pessoas que estão em estado de histeria depressiva, há pessoas que estão morrendo por causa de depressão. Então há muitas pessoas que são afligidas, há muitas pessoas que sofrem uma aflição mental. Mas eu posso tirar uma lição, que diante da aproximação do perigo, que ao depararmos com situações que podem nos trazer desesperos, há situações que podem parecer que são intransponíveis, a ceia do Senhor, ela é o remédio, ela é o antídoto para todo medo. A ceia do Senhor é o antídoto para todo o medo do ser humano diante da sua incapacidade, diante da sua fraqueza, diante do que está por vir e que você não sabe o que vai acontecer, diante da aflição mental, a aflição física. A ceia do Senhor, ela é o antídoto
para o medo, porque ela fortalece a nossa fé, ela demonstra visivelmente que o Senhor está conosco, Ele está aqui, Ele não nos abandona. A palavra de Deus diz que aqueles que estão na sua mão, Ele mesmo disse, os que estão na minha mão, que o Pai me deu, ninguém arrebata, ninguém, irmãos, ninguém arrebata delas. E você tem que crer nisso, você tem que abraçar isso. Eu sei que a aflição não vai acabar, eu sei que muitas vezes o tormento não vai acabar, eu sei que a dificuldade vai permanecer, mas Jesus Cristo, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e abençoou, e deu aos seus discípulos e falou: vocês estão prontos, vocês vão passar por isso, porque eu vou vencer a morte, e essa vitória vai ser comunicada a cada um de vocês também. Irmãos, daqui a pouco nós vamos abençoar, né? Daqui a pouco nós tomaremos o pão e nós iremos abençoá-lo no nome de Jesus. Este pão será abençoado no nome de Jesus, e tudo aquilo que Jesus abençoa, irmãos, é purificado, se torna santo, se torna algo santo. Quando os leprosos chegaram ali, e o leproso, aquela passagem é linda. O leproso chega para Jesus e diz: Senhor, ele diz: o que você quer? Eu quero ser limpo. E Jesus, tocando ele, limpa ele. Jesus tocou, irmãos. Quem tocasse na lepra ficava imundo, mas Jesus tocou na lepra, e quem ficou limpo foi o homem. Jesus não ficou imundo. Jesus vai santificar esses elementos, irmãos. Ele vai santificar, e cada pedacinho que nós tomarmos desse pão será consagrado, e cada pedacinho que nós comermos desse pão, ele irá comunicar Cristo e a vitória dele em nossas vidas, irmãos. Quando você toma esse pão, não é simplesmente um pedaço de pão, mas é algo consagrado no nome de Jesus, é algo que tem um simbolismo muito grande, é o próprio corpo do Senhor Jesus, e ele vai trazer vitória na sua vida, vai comunicar a vitória de Cristo, porque Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a aflição, venceu a angústia e triunfou sobre todas essas coisas. Ele humilhou os seus adversários, porque Ele é o Senhor, e Ele continua sendo o mesmo nos dias de hoje. Irmãos, Cristo venceu o sofrimento, Cristo venceu todas essas coisas, e nessa noite esse pão, ele tem esse simbolismo. Quando você tomar o pão, você coloca tudo na presença de Jesus, você fala assim: Senhor, o Senhor venceu o abandono, o Senhor venceu a traição, o Senhor venceu a negação, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu todo o sofrimento. O Senhor conhece a minha verdade, o Senhor conhece a minha realidade, e eu agora tomo posse da tua vitória na minha vida. Toma vitória, irmãos, toma vitória desse pão. A ceia comunica que Jesus, Ele é a restauração de todas as coisas na vida do crente. Ele é a restauração. Ele não há nada que Ele não possa restaurar, não há quadro que Ele não possa reverter, não há nada que seja impossível para o Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer jamais que Jesus, Ele triunfou, irmãos, e a ceia é a prova visível de que o sol da justiça nos fará triunfar a despeito de todas as nossas fraquezas. O sol da justiça triunfará em cada um de nós, independente das nossas fraquezas, das circunstâncias que nos acompanham e das situações que nós estamos enfrentando. O Senhor triunfará por nós. A ceia é para lembrar, irmãos, que a esperança não é a última que morre, não. Isso é coisa do capeta, isso é coisa do inferno. A esperança, irmãos, ela vive eternamente. A esperança é Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a sua igreja. A esperança não é somente para o mundo, porque o mundo não crê nele, mas a esperança ela é viva e verdadeira para a sua igreja, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas Jesus disse mais, irmãos. Olha só o texto. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Irmãos, no momento em que Jesus estava falando isso, a ira de Deus, ela estava sobre toda a humanidade, por causa do pecado. Paulo escreve em Colossenses 1, 21, 22, está aqui, não está no telão, que em relação a Deus, em outro tempo, éramos estranhos,
inimigos no entendimento pelas obras más. Contudo, Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Todos nós que já aceitamos Jesus Cristo, que já professamos através do batismo público, que já nos rendemos ao Senhor, um dia nós éramos adversários de Deus. Um dia nós éramos, como Paulo diz aqui, inimigos, porque nós praticávamos obras más, obras que não agradavam a Deus. Mas Cristo nos reconciliou. No momento em que o sangue de Jesus Cristo foi derramado, irmãos, a ira de Deus foi pacificada. A ira de Deus foi pacificada. O sangue de Jesus é o sangue da expiação, ou seja, ele é o pagamento que a justiça de Deus exigia de toda a humanidade. É uma dívida que eu e você não podemos pagar. Quando você assiste aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu não consigo assistir, irmãos, porque eu vejo, começa a bater, meu Deus do céu, eu começo a chorar e sair da sala. Não aguento, falo a verdade para vocês, não consigo assistir. Mas aquilo não deve retratar nem uma pontinha de uma unha do que Jesus realmente passou na mão dos pecadores. Tudo aquilo foi por mim e por você. Tudo aquilo que merecíamos era cada um de nós. Mas o sangue de Jesus, ele pagou aquela dívida. O sofrimento de Jesus, como diz a palavra de Deus, o sofrimento que nos cabia foi sobre ele. Toda aflição, toda angústia e a cruz, que era para cada um de nós, foi por ele. E ele pagou essa dívida. Mais ainda, o sangue nos conduziu ao favor de Deus, que é a propiciação dos nossos pecados. Deus, a partir do momento que você confessou e você confiou em Jesus Cristo, você olhou para a cruz e se rendeu a ela, o sangue de Jesus, ele reaproxima você de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas o sangue de Jesus nos une a Jesus Cristo. Por isso, se há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, através do batismo público, através de uma confissão pública, porque, irmãos, eu sei que muitas pessoas são batizadas quando são crianças pequenas, quando são bebês, mas essa criança não tem como crer, ela não tem como entender o que é pecado, não tem como entender que Cristo a salvou. É necessário que você tenha plena consciência disso, é necessário que você possa compreender que você é pecador e que Cristo é Salvador. Se você ainda não fez isso, pode nos procurar. Nós temos aí um curso chamado Verdades Básicas, que é na verdade um estilo de vida que agrade a Deus. Você vai viver um estilo de vida que agrade a Deus. Você pode nos procurar e nós vamos conversar com você, nós vamos fazer encontros com você, para que você tenha a oportunidade, o privilégio de se render a Cristo Jesus como Senhor da sua existência. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele vivifica as nossas almas. Paulo diz que a nossa velha natureza está mortificada em Cristo. E lá em João 6,54, Jesus disse que quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. Essa expressão ela pode ser forte, irmãos, mas a justiça de Deus diz que o pecado exige a morte do pecador. A mesma lei que diz que a vida está na carne, aliás, que a vida está no sangue da carne. Quando lá em Levítico ele fala o seguinte, no texto de Levítico, que a vida da carne está no sangue. Então, Jesus, ao derramar o seu sangue inocente, ele pagou a nossa dívida. Ele deu a vida dele derramada naquela cruz, para que eu e você, para que todos aqueles que creem, ganhassem o perdão e ganhassem uma nova vida. Nós somos revestidos de um poder, não de um poder antigo, mas de um novo poder. Jesus é a redenção para cada um de nós. Ele não só dá vida, mas ele nos purifica para que não mais vivamos segundo o curso deste mundo, mas nós possamos viver uma vida que possa agradá-lo, porque nós somos fortalecidos, somos edificados pelo simbolismo da ceia do Senhor. Se a palavra nos confronta e nos faz enxergar todos os nossos erros, o sangue de Jesus, ele é a fonte que nos lava, que nos dá vida e que nos purifica. O nosso viver, a partir do momento que nos rendemos a Cristo e tomamos a ceia do Senhor, o nosso viver é para Cristo, não é para mais ninguém. Irmãos, o que nós não podemos é tomar a ceia como muitas pessoas às vezes podem achar que podem fazer. Vir aqui na igreja e, é um ritual,
é um simbolismo, nós não podemos ser assim. Graças a Deus, não tenho notícia de alguém que age dessa maneira, mas é bom que o Espírito Santo esteja nos comunicando, porque muitas vezes, irmãos, nós somos enganados. Muitas vezes você pode ser tomado de assalto com a obrigação de vir à igreja. Você não pode vir à igreja por obrigação. Você não pode vir à igreja porque, olha, o pastor vai ver e vai ligar para mim para saber por que eu não fui. Eu não vou faltar na Santa Ceia porque se eu faltar o pastor fica bravo. Você não pode fazer isso. Você vem na Santa Ceia porque você está celebrando a vida que Jesus te deu, porque o teu viver é Cristo Jesus. É preciso, irmãos, aprender a discernir o corpo de Cristo. Quando o maná foi derramado ao redor do acampamento de Israel, eles não conheciam, porque não sabiam o que ele era. Entenderam? O maná foi derramado, eles não conheciam, porque não sabiam o que ele era. Nós não podemos ser como eles, que veem os elementos externos da Santa Ceia, mas não conhecem a Cristo e não conhecem o simbolismo da ceia. Não se esquecem do significado do pão, se esquecem do significado do cálice, e aí vira um mecanicismo árido. Você pega o pão, faz oração com o pastor, come o pão, aí você engole, porque o pastor é rápido, não sei como é que ele consegue. Ele vai lá, ele come o pão e começa a falar, e eu estou ali mastigando o pão ainda, e aí você fica ali preocupado, meu Deus do céu, levanta o cálice, e eu começo a engasgar, e falo assim, pastor, dá logo um cálice para tirar esse engasgo do pão, e aí, não pode virar um mecanicismo. Eu tenho que entender o que é o pão, eu tenho que entender o que é o cálice, eu tenho que ter reverência e temor pelo pão, eu tenho que ter temor e reverência pelo cálice. Amém? Cristo é a nossa salvação, e a ceia do Senhor é o sinal e o milagre visível de Jesus por cada um de nós.